Olá a todas as pessoas que nos assistem. Esse é o quarto episódio do podcast Autoria Expandida, que é um podcast de entrevistas que procuram investigar e ampliar o entendimento do que é ser pessoa autora nos dias de hoje. E nesse nosso quarto episódio, a gente tem a alegria, a honra de receber a Denise Mello, que é cantora, compositora, violonista, locutora, psicóloga, professora de canto popular e pesquisadora. A Denise é autora do livro A Mulher na Canção, a composição feminina na era do rádio, da Machine Editora, que foi lançado em 2022 e sobre o qual nós vamos aqui falar a respeito. Uhum, E eu já destaco que a Denise se apresenta dessa forma no livro, mas dizendo o seguinte: eu vou aqui abrir uhum, aspas. Colocar cada uma dessas atribuições para me apresentar não foi uma tarefa simples, foi algo construído, fruto de sessões e sessões de análise e de um estudo maravilhoso que transformou minha vida, fecha aspas. E na introdução, a Denise conta que já tinha músicas autorais gravadas e ainda assim não se considerava compositora, né? uhum, Depois ela diz algo semelhante sobre o violão, né, que ela tocava desde os 12 anos, mas não se reconhecia como violonista. E aí, com base nessa fala da Denise, nós temos já de início um ponto uhum, bastante sensível que diz respeito a não apenas como uma sociedade produz pessoas autoras, mas inversamente como impede determinadas pessoas de ocuparem a posição de autoria. Então é com isso que eu queria iniciar a nossa conversa. é. Denise, seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada, podcast. É uma Gui. alegria ter você aqui conosco, viu? Olha, um grande É prazer falar aqui para você, para os seus ouvintes, sobre um tema que para mim é uma grande paixão. Escrever esse livro foi algo muito importante na minha vida, que eu diria que me fez repensar em muitas questões, conhecer primeiramente a nossa história e também rever a minha própria como artista. Então, é algo que eu gosto muito de dividir. muito bom, é muito bom. Prazer ter você aqui. E Prazer é meu. aí, justamente sobre isso, né, uma Uhum, coisa interessante, né, nessa forma, até começando pela forma como você se uhum, apresenta, né? Você já compunha, tinha músicas gravadas, mas não se considerava uma compositora, né? E aí, como é que você vê hoje essa questão de que, na verdade, assim, não se tratava de uma questão pessoal sua, obviamente, mas sim do lugar, né, que se atribui às mulheres na música, né? uhum, E também queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre criar efetivamente, né, como você já fazia, e ser socialmente autorizada, né, a dizer eu uhum, sou compositora, eu sou instrumentista, eu sou autora. uhum. Olha, Gui, eu acho que essa inquietação, vamos dizer assim, começou quando eu comecei a frequentar alguns saraus, em que eu percebia uma certa resistência e dificuldade das mulheres em se apresentarem num meio predominantemente masculino, de muitos instrumentistas, de compositores, e eu mesma, de repente, tocar ali com o meu violão, que eu considero, não considero, eu não me considero, nunca me considerei uma grande instrumentista, porque eu não tive isso como foco. Eu acabei me dedicando mais à cantora, fui estudar canto, fiz várias técnicas, então realmente, mas hoje eu me considero uma instrumentista, mesmo com as minhas limitações, quando eu vou me comparar, talvez, a, as pessoas que de repente me acompanham na hora que eu vou cantar, por exemplo, num show, né? E aí eu comecei a pensar, "Ué, mas por que que eu não posso tocar?
do meu jeito, apresentar as minhas canções. E principalmente na faculdade, eu comecei a perceber no meu entorno pessoas que também tinham essa resistência, né? Então, eu fiz uma pós-graduação em canção popular na Santa Marcelina em 2017 e 2018, que foi justamente quando também comecei a pesquisa sobre a composição feminina. E eu comecei a me perguntar, nossa, mas o que que acontece que na hora de se apresentar, por que que a gente precisa sempre recorrer a um homem para nos acompanhar, né? Por que que você vai nos shows e só tem homens instrumentistas? Por que que as mulheres não aparecem, né? Cadê as compositoras? Então comecei a me inquietar de ver na faculdade só se falava de Chico Buarque, Noel Rosa, dos compositores, muito pouquinho Chiquinha Gonzaga, se falou um pouquinho de Dolores Duran, mas muito assim, en passant, né? Então, essa inquietação toda me levou a ir pesquisar, né? O que Muito, que não, acontece? muito interessante isso. Essa inquietação justamente, né, por pesquisar isso aí, né, adentrar um tema, enfim, já existem algumas pesquisas, né, feitas, né, aqui no Brasil a respeito que você traz, né, no seu livro. E eu achei assim algo muito importante, né, que sua pesquisa acabou revelando, uma pesquisa que você fez, né, ali no âmbito, né, do livro, né, e que chegou ali ao resultado de que muitas mulheres, na verdade, eram instrumentistas, né, mas não ocupavam, acabavam não ocupando publicamente esse lugar. E mais da metade relatou discriminação de gênero, e aí como a gente, né, bem sabe, né? Então, queria saber para você o que isso revela em termos da construção, né, da autoridade Hum, musical, né? então, até explicando um pouquinho melhor, eu fiz um TCC na faculdade, eu fiz uma pesquisa entre colegas de profissão que eu conhecia no Instagram, que eu conhecia no convívio aí nesses saraus. E nessa pesquisa eu quis entender como é que estava a mulher diante da composição e da instrumentação. Então, por exemplo, se ela se auto-acompanhava, se ela gravava, se outras pessoas gravavam as canções dela, se ela tinha mais letra ou melodia, ou as duas coisas, número de composições. Então, assim, fiz várias perguntas. Se ela já tinha sofrido discriminação pelo fato de ser compositora ou cantora. E aí veio um material bastante interessante, né, que de encontro a essas minhas inquietações de que sim, de que as mulheres gravavam muito pouca, gravavam suas músicas, mas não quase não apresentavam essas canções, apresentavam muito mais canções de outras pessoas, né? De que quando faziam show não se auto-acompanhavam e na pesquisa eu descobri multi-instrumentistas, a grande maioria das mulheres que eu pesquisei que eram compositoras também tocavam um instrumento, mas não se consideravam, como eu, profissionais ou instrumentistas. Algumas, quando eu fui abordar, falavam assim: ah, mas eu não sou compositora, por que que você quer me entrevistar? Eu falei, mas você não tem composição? Ah, não, mas é que eu só faço letra. Ah, não, é que eu só faço melodia. Então, parece que tinha um ideal aí do que é ser uma compositora, que sei lá que ideal que era esse, né? De um Chico Buarque, talvez, que Totalmente, não, tem. totalmente. Eu até achei interessante ter um depoimento, assim, particularmente muito revelador, né, no livro, que você relata de quando um músico pergunta para uma cantora qual o tom da Ah, música, né? Aliás, essa questão de sim, tom, quando a gente tem cantoras, né, é sempre um ponto, né, assim, é sempre um ponto complicado, né? O respeito, né? A sim. tonalidade, né? Enfim, ali da mulher, da cantora e tudo, né? E aí, Ou do quando ela cantor também, responde, né? né? Oi?
Ou do cantor, né? Do Isso, intérprete, né? mas Uhum. especialmente da cantora, muitas vezes, porque ela canta num tom ali específico. E eu acho que nesse caso aqui que você traz, eu achei interessante, né? Porque quando ela responde, aí você diz que ele comenta com outro músico que a cantora não manja nada, né? É. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, por que esse conhecimento técnico, né, musical, no caso, ainda funciona como uma espécie de um certo território de legitimação masculina, né? Eu acho que esse é um aspecto, né, que a gente vê Uhum. muito isso, rodas de samba, enfim, enfim, na música em geral, né, nas interpretações em Uhum. geral, né? Eu diria que eu parto de algo anterior a isso, que é da descrença da habilidade técnica de uma cantora, de que o canto tem habilidades bastante amplas. Eu sou, além de cantora, eu sou professora de canto. Eu fiz, né, me preparei para pedagogia vocal, né? E quando eu começo a dar aula, as pessoas falam assim: Nossa, Denise, quanta coisa! Porque realmente a respiração, é a tonalidade, é a embocadura. Então, assim, tem toda uma técnica. E você precisa ter ritmo, você precisa ter uma série de habilidades musicais, né, de percepção, para ser um cantor ou uma cantora. E eu acho que a gente tem aí uma imagem de que o cantor ou a cantora já vem assim como que nem passarinho, nasce, sabe? Já nasce cantando, não tem esforço, não tem técnica. Pois é. E só o instrumentista ou a instrumentista que tem essa técnica, né? Porque se dedica, a gente se dedica também para ser cantor, e muito. Não, totalmente, né? Essa é uma. E aí tem o seguinte também, né? Ainda nessa linha, né, da questão mais especificamente aí da mulher, né? O seu livro também fala uma coisa bem, eu achei bem interessante, que quando você conta, né, que as mulheres, algumas mulheres não registravam, né, as suas composições, assim Uhum, como tinha algumas mulheres que recorriam, por exemplo, ao anonimato, a pseudônimos, isso, iniciais ou ao primeiro nome, e mulheres, né, cujas composições chegaram a ser registradas por homens, né? isso. E aí, a partir até dessas pesquisas anteriores, né, sobre as quais você também se baseia, né, você acaba dizendo que a exposição pública feminina não era socialmente desejável, né, esse aspecto Exatamente. aí, né? Então, aí quando uma mulher escreve uma canção, mas um homem aparece, né, como o seu autor, evidentemente a gente não está diante de um a gente não está diante de um simples erro de atribuição, obviamente, Uhum, mas de todo um mecanismo, né, social de produção de autoria, na verdade, né? E aí, isso. se a gente recorre a Bell Hooks, né, quando ela fala sobre o patriarcado, né, e Uhum, de que ele não deve ser entendido simplesmente como homens individualmente dominando mulheres, mas como todo um sistema que organiza, né, comportamentos, expectativas e posições sociais, né? Queria saber como é que foi para você vivenciar, né, esse fenômeno, né? tem muita coisa que você falou nessa fala toda Ah, aí, né? Deixa eu ver, que pois eu é, pensei várias coisas vamos aqui, lá. né? Primeiro que eu acho que a gente, assim, a minha pesquisa, ela começou ali mais final do século XVIII, em que a gente tem um posicionamento da mulher dentro das casas, principalmente mulheres de uma classe econômica maior, em que cuidando de casa, de marido, de filhos, e quando tinham algum tipo de habilidade musical, as únicas habilidades que eram permitidas à mulher era o canto e depois, no final do século XIX, o piano. Porque vamos pensar que o piano é um instrumento que, inclusive, não sai de casa, ninguém carrega um pianinho para sair por aí, né? E que a mulher, inclusive, tem que
tocar de frente para ele, assim, de perninha ali, né? Para dentro do piano. Então não tem essa visibilidade. Numa época também que vamos, vamos pensar que a mulher não votava, a mulher não era considerada intelectualmente capaz, né? Ela ainda estava totalmente subjugada aos comandos do marido, ou do pai, depois do marido. Então, e outra coisa, que tempo tinha uma mulher para se dedicar à música? Então, a gente tinha algumas pessoas que apareceram assim, que escaparam, que deviam ser muito boas para conseguir, né, escapar de todo esse domínio. Então, se a música, já no final do século XIX, comecinho do século XX, não era muito bem vista dentro da sociedade, inclusive por homens, né? Então ela é ligada em alguns meios à malandragem. Imagina uma mulher ser musicista, né? Então isso era muito totalmente contra, né? A integridade da mulher. A mulher era confundida, inclusive, com uma prostituta mesmo, né? E aí, consequentemente, como é que uma mulher vai poder registrar, dizer que fez uma produção, né? Escrever uma letra? Então, muitas vezes, os maridos é que registravam, elas registravam de maneira disfarçada, usando pseudônimos, ou com iniciais apenas do nome. Então, a gente tem pesquisas que indicam isso. Pois é, aí, então, a gente tem uma outra questão que surge, né, que é quando a gente acrescenta questões e que você ali, com algumas compositoras, né, que você traz, esses aspectos aí também aparecem, né, que são questões de raça e classe também, né? Ou seja, não só questões de gênero, mas também, né, raça, classe. E aí a gente percebe, por exemplo, uma mulher negra, pobre, né, ou lésbica, que enfrentava mecanismos adicionais, né, Nossa, até de exclusão, exatamente, né? Então, com você certeza. encontrou formas diferentes, né, de apagamento conforme a posição social dessas mulheres. Eu queria te ouvir um pouco até sobre isso, né? E se você quiser, já fica até à vontade, porque como seu livro trata de várias compositoras, né? Sim, Aí a sim. gente tem, né, algumas delas que justamente enfrentaram, né, essas questões, né? Eu que até um pouquinho antes disso, assim, só te falar que, por exemplo, eu percebi na minha pesquisa, a grande maioria das compositoras, elas já tinham no seu meio familiar parentes músicos. Isso facilitava muito. Independente do meio social, tanto uma, sei lá, uma a Marília Batista, que tinha os irmãos compositores, a mãe pianista, Carolina Cardoso de Menezes, que era de uma família de Uhum, pianistas, né? Dolores Duran, a mãe cantava, era uma mãe analfabeta, preta, cantava em casa, né? O padrasto tocava violão. Então, assim, tudo isso facilitou o acesso a essas mulheres ao rádio, à composição, mesmo com todas as dificuldades, né? E aí a gente tem, por exemplo, histórias muito impactantes, como a da Carmen Costa, né, que é de uma família muitíssimo pobre e que começou como, por exemplo, empregada doméstica numa casa em que de evangélicos em que eles cantavam os hinos e aí ela começa a se interessar pela música. Depois ela acaba indo arrumar um emprego, por acaso, dentro, como empregada doméstica também do Chico Alves, imagina. E aí ela uhum, conhece Carmen Miranda. Então, você tem situações assim muito inusitadas, né? Você tem, vamos dizer assim, agulha, cabecinha de agulha ali no palheiro, né? aham. São, são histórias ali pontuais, né, Gui? De repente alguém se destacar, né? A gente não tem
uma quantidade, mas a gente tem uma expressividade de mulheres que conseguiram chegar até as rádios, apresentando suas composições, né, interpretando. E aí o que você me falou também sobre, por exemplo, existia um controle da mídia muito grande a essas mulheres que acabaram fazendo sucesso. E que controlavam, por exemplo, será que ela está casada? O que que ela faz em casa? Ela faz corte e costura. Quem que ela namora? Será que ela vai casar? Né? Inventando maridos para as mulheres homoafetivas, né? Então, tudo isso, assim, a mídia exercia um controle muito grande sobre essas mulheres também, né? Não sei se eu respondi um pouco aí a tua. Super. E aí tem um aspecto também que achei super assim interessante, na verdade até perturbador, assim, que É, quando você diz que algumas dessas mulheres, assim, elas, algumas tiveram prestígio, né? Apareceram em jornais, tiveram músicas gravadas, fizeram sucesso, mas o que que aconteceu? O apagamento ele veio a posteriori. Né? Mesmo assim, elas acabaram exatamente, meio que desaparecendo da história da música. Então, exatamente. não é um apagamento que ocorreu enquanto elas estavam vivas, né? É um apagamento que ocorreu depois, né? E aí, você falou da mídia, enfim, disso tudo. Aí, assim, uma questão aqui que surge é quem você acha que acabou meio que produzindo esse apagamento, Uhum, né? Ou, enfim, a gente pode imaginar, eu acho que isso tem está diretamente relacionado a isso que você coloca, né? Essa questão da própria sim, mídia, desses é, mecanismos todos aí, né? Porque esse aspecto parece bem interessante, é um apagamento que vem depois, né? depois, acho que você percebeu bem. Antes de tudo, estou sempre voltando um pouquinho atrás. Eu vou te responder essa Claro, pergunta, mas assim, o quanto eu fiquei extremamente impressionada com o nível de sucesso que essas compositoras tinham. Porque quando eu comecei a pesquisa, eu tinha alguns nomes pontuais de uma música tal. E aí, quando eu comecei a pesquisa em jornais e revistas da época, eu fui descobrindo matérias sobre essas mulheres, fã-clube, carreira nacional e internacional. Então, sabe, elas circulavam por todo o Brasil, inaugurando as rádios. Elas realmente tiveram um impacto muito grande, apresentando entre as melhores da rádio, né? Então, no top 10, vamos dizer, da rádio, sendo convidadas para shows. Então, todas as mulheres da minha pesquisa, que eu trago na pesquisa, realmente elas fizeram muito sucesso. Só que você tem, por exemplo, por que será que depois elas acabaram perdendo este lugar? Eu acredito que a gente tem hoje uma produção musical basicamente feita por homens. A gente tem, é muito recente a produção e a pesquisa de mulheres no campo musical. Então, a gente tem grandes pesquisadores, como, por exemplo, um Zusa Homem de Melo, né? Que eu até estava lembrando aqui, eu escrevi um artigo, por exemplo, falando um pouquinho sobre essa questão. E aí, no livro dele, de Copacabana, ele fala assim, quer ver? Na década de 50 despontaram as compositoras na música popular. Ele fala que só na década de 50, 30 anos antes, o caso isolado de Chiquinha Gonzaga era um ponto fora da curva, e não um prenúncio no horizonte de mulheres criando livremente, sem o espanto da sociedade, letras e melodias, fossem com parceiros masculinos ou por conta própria. O Zusa nunca pesquisou mulheres. No livro dele, ele fala, por exemplo, da Bidu Reis, ele fica espantado como a Bidu fez a melodia de uma música chamada como que Bar da Noite, com Haroldo Barbosa. Ele fala assim, nossa, ela compôs. Se ele tivesse ido pesquisar a Bidu, ele ia conhecer uma compositora que tem
praticamente 100 composições e que teve 30 anos de mercado nas rádios, né? Então, assim, eu acho que a gente, homem, eu acho que homem pesquisa homem, né? Há um tempo atrás. Aliás, só fazendo um comentário, foi o próprio Zusa Homem de Mello que fez aquele comentário bastante, enfim, complicado ali no Roda Viva, numa ocasião com o Gilberto Gil, tratando, É, enfim, de questões de feminilidade ou coisas assim, né? Que eu não sei se você chegou a ver, foi justamente partiu dele ali uma pergunta, um comentário, enfim, bastante complicado ali no âmbito da entrevista, mas ouviu ali a hum, resposta que merecia também, que né, por bom, parte do bom, Gilberto Gil. Então fica aqui até isso até sim. facilmente dá para encontrar aí no YouTube, enfim. Mas eu acho que tem uma outra coisa, Gui, que são os critérios. Que critério se usa? O que que é sucesso, né? O que que é sucesso? Quer dizer, é uma música, por exemplo, a gente tem essas cantoras, essas compositoras, elas gravaram muito pouco, elas registraram muito pouco, porque a gente está falando de uma época em que elas casaram logo, elas logo abandonaram a carreira porque casaram, porque tiveram filhos. Aí, na hora que tem filho, como é que concilia a carreira profissional? Poucas seguiram a carreira, como, por exemplo, uma Chiquinha Gonzaga, que deixou 3 filhos, né? Ou uma Dilu Melo, que teve um filho aos 18 anos e que se decidiu pela carreira, e que isso só foi aparecer na biografia dela lá quando ela já tinha morrido, porque ela não podia nem admitir que tinha deixado um filho para cuidar da carreira, porque isso era muito mal visto, né? É, e Então, assim, qual o critério, por exemplo, de sucesso, né? E não se pensar na pesquisa da produção de mulheres, o que que essas mulheres falavam, como essas mulheres pensavam, será que elas produziam os mesmos gêneros musicais dos homens? Será que era diferente ou não? Não era diferente, elas também estavam ali, no mesmo ambiente, né? Então não, fizeram também Não, vários exatamente, gêneros. total. E aí, né, assim, já falando, né, das várias compositoras ali, eu achei assim isso de uma riqueza enorme, né? Você trazer compositoras, muitas delas não conhecidas ou não tão conhecidas e tudo. Então, você E fala que não da dá muito ibope, né? Vamos combinar? exato, e por isso até essa questão anterior, né, de que a gente tem, na verdade, aí todo um aparato, na verdade, autoria, né, de manutenção da autoria, de memória autoral, né, quer dizer, esse Exatamente. apagamento a posteriori, e isso tudo controlado, basicamente, assim, por homens, né, que acarreta, Exatamente. vamos dizer, esse segundo apagamento, quer dizer, o sucesso aconteceu, né, com várias delas e tudo, mas esse controle, imprensa crítica, como a gente estava dizendo aqui, historiografia, arquivos, etc, etc. E aí, enfim, isso acaba produzindo, né, afetando essa memória, né, autoral até. Mas aí, então, assim, no seu livro, né, você traz ali Tia Seata, Maria Firmina dos Reis, Chiquinha Gonzaga, Carolina Cardoso de Menezes, Lina Deixa eu Pé. só te contar um pouquinho. Pa- Essas 3 primeiras que você Aham, falou, Tia Ciata, Chiquinha Gonzaga e Maria Firmina dos Reis, eu trago como representantes do início da composição feminina. perfeito. Mas, na verdade, eu me dediquei mais à época do rádio, onde eu trago 15 compositoras da época do rádio, né? Eu falo dessas primeiras porque eu acho que elas foram absolutamente importantes para falar. Então, a Maria Firmina, por exemplo, ela começou fazendo produção literária apenas com um pseudônimo, depois com iniciais do nome, os poemas. E depois só que ela assumiu o nome, as composições dela, inclusive musicais. A Tia Seata tem o samba de maior impacto, né? Foi o primeiro samba gravado de sucesso. Ela é coautora e que nunca foi reconhecida pelo meio como tal, né?
Então, se tem matéria de jornal dizendo, fazendo piada com, né, sobre isso, e até hoje nada se fez, né? E a Chiquinha Gonzaga, que foi esse ponto fora da curva, né, mas que não estava sozinha. Isso é uma coisa que é muito interessante. Tinham outras como ela, mas que, claro, não fizeram o sucesso que ela fez. Exatamente. E aí, dessas mulheres todas, né, que você pesquisou, que você trouxe, queria saber para você, assim, qual história representa de maneira mais radical essa questão do apagamento da autoria? Qual você, ou, enfim, Ah, difícil falar de uma só, é, todas elas mas eu acho sofreram de que certa eu forma, acho mas que a qual de história você Lumelo. gostaria aqui de comentar, assim? Eu acho que é de Lumelo. Hoje mesmo, no Instagram, eu encontrei um rapaz me perguntando sobre a de Lumelo. E aí, foi muito bonitinho, assim, porque ele falava assim, mas como assim as pessoas não conhecem a de Lu? Ele está pesquisando sobre as primeiras sanfoneiras do Brasil. E aí ele descobriu a de Lumelo. A de Lumelo, ela é multi-instrumentista. Ela tocava 7 instrumentos musicais. Ela começou tocando violino aos 5 anos de idade. Aos 10 anos, ela já estava em turnê internacional. Ela tocava piano. Ela foi considerada a rainha do acordeon. Ela ganhou uma faixa do Juscelino na época, né? Reconhecendo a importância dela. Gaita, violão, viola caipira. E no final, assim, e ainda depois ela ganhou uma harpa. Em uma semana, ela aprendeu a tocar a harpa e saiu tocando nos shows. Então, Aham. assim, ela tem mais de 100 composições espalhadas por aí, foi gravada por vários intérpretes, tem uma produção bastante interessante porque ela faz crítica social, ela fala sobre a questão do nordestino, ela traz o regionalismo gaúcho porque ela morou lá. É uma obra, e ninguém conhece a tal da Dilu. E aí eu vou te falar uma coisa aqui que eu fico indignada. Nós tivemos um documentário recentemente falando sobre a... Ai, meu Deus, deu um branco agora. Nara Leão. Não sei se você Hum, chegou a ver. sim. Documentário lindíssimo. Ele começa com uma cena da Nara cantando uma música da Dilumelo. Fiz a cama na varanda. Fiz a cama na varanda, me esqueci do cobertor. Começa o documentário com esta música e termina numa cena maravilhosa que aparece um beija-flor, não sei se você lembra, e Isso. a mesma música. Eu fui acompanhar em momento algum, nem nas letrinhas finais, apareceu o nome Ah, da não tinha o música, crédito. não tinha o crédito da Dilumé. Olha só, Aí eu entrei em apagamento. contato com o diretor deste Ah, documentário, questionando o porquê que isso não aconteceu. Ele falou assim: eu usei um critério de só colocar os nomes dos vídeos que apareceram. Então, por tá. exemplo, quando apareceu o vídeo, de quem que tinha vídeo? Ué, do Tom Jobim, que a gente precisa saber. Quanto Precisa pôr crédito pro Tom autora, né, Jobim? ali da composição, deveria, obviamente, ali ter os créditos, até por uma questão legal, enfim, né, de direitos autorais e tudo, né, enfim, né, então, Não tinha. é, Então, a Dilu, que estava ali, poderia ter a grande oportunidade de ser conhecida através da Nara Leão, que gravou uma lindíssima, belíssima canção dela, perdeu essa oportunidade. nossa, é complicado. E todas essas mulheres que tiveram as suas canções registradas por homens perderam também, né, a oportunidade de ganhar no ECAD, com a autoria. Então a gente tem Um um apagamento problema aí geral. É um geral. apagamento geral. E aí você também traz, né, em algumas compositoras, alguns problemas assim, além até de machismo, você fala você traz homofobia, racismo, e aí você cita Carmen Costa e Dolores Isso. Duran também, que tiveram dificuldades Sim, adicionais, né, em razão de racismo, e a Dora exatamente. Lopes e a Linda Rodrigues em razão de homofobia, né? É isso, né? Exatamente. É isso. Isso mesmo.
A Dolores, por exemplo, ela teve uma época da vida dela que ela queria ser cantora de ópera. E aí ela falou, imagina, mas eu preta, se já é difícil assim ser cantora popular. E aí depois ela acabou abandonando, né? A Carmen Costa passou um tempo grande nos Estados Unidos e sofreu racismo, inclusive pelo próprio marido, né? Ela se casou, ela se casou com agora eu não lembro se é alemão ou americano, enfim, e nitidamente por toda uma dificuldade financeira de se colocar diante da música, e que ela foi buscar no casamento uma saída financeira para os problemas dela, né? Porque, porque teve dificuldade dentro da música. E aí, quando você vê agora, comparando, enfim, com essa época que você pesquisou, né, com Isso. relação às mulheres que estão compondo hoje, mudou alguma coisa? Há muito, muito. Eu acho que dentro da composição mudou muito mais do que dentro da instrumentação. Eu ainda fico muito irritada porque eu vou muito em show, sabe? E cada show que eu vou no Sesc é difícil aparecer uma mulher instrumentista no palco, né? Recentemente, assim, é isso, sempre, grande maioria de homens, mas nos saraus aí já está aparecendo muitas mulheres instrumentistas, e a composição, a gente tem aí uma produção bem intensa, e não só também eixo Rio-São Paulo, né? A gente tem aí de todo o Brasil ótimas compositoras. Então, eu acho que essa turma que vem, e que não tem, assim, os saraus que eu frequento, as meninas, mesmo que tocam 5 acordes, elas se empoderam e mostram a canção delas com 5 acordes, entendeu? Não não se intimidam. Não tem esse padrão, né, de idealização que nós, da nossa geração, temos, né, talvez. Claro, assim, continuam, obviamente, alguns enfrentamentos semelhantes, né, àquela época, mas, claro, enfim, né, pelo que você está colocando e tal, e pelo, né, que a gente Assim, vê, são porque outros no samba, tempos, por exemplo, o apesar samba que de. a Ana Laura frequenta, que ela canta lá, né? Quantas instrumentistas tem lá no samba? Nenhuma. Pois é, não, pois é. Só a Ana cantando Só é uma cantora, né? Isso, dentro do claro, está samba. mudando. A gente vê rodas de samba, né, com apenas mulheres ou mulheres, Mas é isso, sua né? As maioria, mulheres mas formam ainda. um grupo, então tem o trio feminino de forró, tem a roda de samba da mulher, mas eu estou falando dessa mistura, né? Da gente poder ter no mesmo palco homens e mulheres tocando juntos. Isso eu acho que é algo que está começando ainda, Isso, não está muito, né? maravilha. Ou você tem um grupo grande de homens, ou você tem um grupo de mulheres. Isso. Bom, eu acho que é isso. Adorei conversar com você, Denise. Foi muito gostoso, assim, inclusive ouvir de você pontos ali que me tocaram ali do livro, de revelações, né, de questões extremamente importantes ali que você coloca, especialmente sobre, né, o apagamento, né, da autoria feminina, né, da mulher, né, em determinado período, né, que você Uhum, foca ali no livro, né, que você chama da era do rádio, apesar de você trazer, como você falou, né, compositoras até anteriores, né, a essa época, né? E assim faz com que a gente né, pense, né, como isso hoje, né, acontece, né? Com certeza é uma outra época, mas ainda algumas questões, né, obviamente é, que ainda acabam perdurando. E aqui, para a gente, né, para o podcast, né, toda essa reflexão, né, que você faz é
extremamente importante para verificação justamente disso, né, desses mecanismos sociais de apagamento, né, dessa Sim, estrutura toda, enfim, masculina, né, de domínio sim. técnico, Uhum, instrumental e dos aparatos também, né, de manutenção da autoria, né? Então, claro. o seu livro, pelo menos para mim, né, com essa leitura mais aí voltada para as questões de autoria, ele acabou revelando, né, bastante, né, foi interessante para poder fazer, né, esse tipo de reflexão, né, sobre esse apagamento. E, enfim, então eu Eu assim, queria até falar assim, te agradecer muito por essa oportunidade, porque eu vejo ainda muito, Gui, esse, existe uma ideia trazida entre os artistas de que não houve essa produção de mulheres nesse período da época do rádio. Se fala de Chiquinha Gonzaga e se pula para Dolores Duran, né? Eu vi recentemente Marisa Monte falando disso, né? Eu cheguei a tentar mandar um livro para ela. Se você soubesse como eu fico mal quando eu escuto uma coisa dessa e tento, né, mandar o livro, porque, mas infelizmente não é passo de formiguinha. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de falar aqui com você, né? Porque cada vez, cada pessoa que vai entendendo, que vai conhecendo esse lado da história apagado, né? É uma vitória para todos nós, mulheres. e eu acho que o seu livro tem esse grande mérito, né, de justamente Uhum, trazer à luz isso que foi apagado, né, da nossa história, uhum, seja enquanto elas viveram, como esse apagamento a posteriori, né, que a gente aqui comentou, né? quero Então, mostrar ele aqui. é Olha, verdade. Mostra o livro. Sim, sim. É ótimo, tá ótimo, bom? ótimo. Um livro que merece ser lido, né? Tudo a ver aqui com os temas que a gente discute. Eu queria novamente te agradecer pela presença. Espero que você possa voltar a estar conosco para essa discussão, né, envolvendo justamente essa questão da autoria da mulher, do feminino aí no campo da música, né? Sim, com Muito obrigado, certeza. Denise. Tá? Até Obrigada, uma Gui. próxima. Até. Grande abraço.